A dívida da Coab é equivalente a 40 vezes o patrimônio da companhia. Ixi, então quem é que vai pagar a conta dela? Quem que vai pagar? Aponta a reportagem aí pro povo. Esta área imensa, que fica na região da estação de tratamento de esgoto inacabada Vargem Limpa, é um dos imóveis mais valiosos. Se trata de uma gleba que contém matas fechadas e o terreno é irregular. Esse gigantesco imóvel deve ir a leilão, porque pertence ao patrimônio da Coab, a Companhia de Habitação Popular de Bauru. Essa extensa área está avaliada em pouco mais de 34 milhões de reais. Juntos, os imóveis que pertencem à Coab chegam a 50 milhões e 900 mil reais. Muito pouco ou quase nada, perto de uma dívida com uma única construtora que já está na casa de 600 milhões de reais. Eu disse uma construtora. Ao todo, segundo a própria companhia, seriam 6 empresas. E a dívida, com todas elas, ultrapassa 2 bilhões de reais. O prédio, onde ainda funciona a sede da Coab, na zona sul de Bauru, foi avaliado em pouco mais de 13 milhões de reais. Já foi a leilão, mas nenhum comprador apareceu. A direção da companhia tenta manter as avaliações para não ter mais prejuízos. Da mesma forma que a gente trata com os imóveis, né, você pedir o valor e definir o valor ou o tipo de correção, é direito seu fazer isso com relação à companhia, mas cabe também à companhia se defender e determinar qual que é o valor justo, né? Então a gente está discutindo esses valores ainda, apesar de algumas ações, aí, até a ação do leilão contra o prédio, mas a gente continua discutindo esse valor porque a empresa não concorda com todo esse valor que está sendo apresentado. Hoje, a Coab tem 2 grandes dívidas. Uma já está sendo discutida desde o ano passado, com a Caixa Econômica Federal. Se trata de um valor que caiu de 1 bilhão e 700 milhões para 348 milhões de reais. O acordo pode ser assinado nos próximos dias, mas ainda depende de honorários dos advogados do Banco Estatal. Essa dívida já está mais ou menos definido o valor, tem as instruções aí que o próprio Conselho do Fundo de Garantia já definiu regras e a gente está tentando aproveitar essas regras, né? A prefeita esteve em Brasília também com a gente, já negociou, quando eu vim para cá já estava bem adiantado essas negociações. Que é o grande parcelamento que deve ser sacramentado dentro dos próximos dias, provavelmente. Isso, e que a gente aguarda aí da Caixa essa resposta de uma forma positiva. A outra, muito mais complexa e distante de uma solução, é a dívida que a Coab tem com 6 construtoras. Como já dissemos, os valores ultrapassariam 2 bilhões de reais. Existem interpretações jurídicas divergentes. Uma delas teria o entendimento de que a Coab só poderia pagar as dívidas no limite do seu patrimônio, hoje na casa dos 50 milhões. Uma outra vertente defende a tese de que o município, sócio majoritário da companhia, com 72% das ações, teria que ser responsabilizado. Nesse caso, os efeitos para a cidade seriam devastadores. Entra uma discussão muito mais judicial, se é responsabilidade, se é só da Prefeitura de Bauru, se tem de outras prefeituras, se os sócios também, os sócios porque de forma privada, não público, né, também participam, até que ponto que eles participam, se é somente com o valor das ações ou ultrapassa esse valor. Mas isso pode acontecer. Pode acontecer, mas tem vários entraves aí que não é simplesmente a prefeita fechar, né? E a preocupação dela é justamente essa, como que ela pode lidar com essa dívida sem afetar o orçamento do município. Hoje, a Coab fatura por mês cerca de 1,5 milhão de reais. Em 2028, a receita vai cair pela metade. Na prática, a companhia não consegue honrar as dívidas. Os mutuários já estão finalizando os núcleos, né, estão encerrando os pagamentos, os contratos estão vencendo. Quanto menor for a receita da Coab, mais impacto vai ter para a prefeitura, no município. Em algum momento, se não tiver um acréscimo de receita e não tiver uma redução dessas despesas, fica muito mais próximo à obrigação da prefeitura arcar com essas despesas. Pela primeira vez, desde que os escândalos da Coab vieram à tona, Nilton Ribeiro Filho, sócio da construtora LR, decidiu falar com uma emissora de TV. A dívida da Coab com a empresa chegou a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Uma longa briga jurídica reduziu o valor para 600 milhões. O objeto da ação, segundo o empresário, é um conjunto habitacional construído em São Manuel, no ano de 1992. Ao todo, 632 casas. Só que 233
não foram pagas. Não foram pagas porque o governo fez um plano habitacional, fez maior do que ele podia pagar e não conseguia pagar as faturas de todas as obras que estavam sendo executadas no país. Nas palavras do empresário, os papéis de cada um dos atores fica claro. O governo federal financiava os conjuntos habitacionais com recursos do FGTS. As companhias, como a Coab, gerenciavam e contratavam as empreiteiras, que, por sua vez, levantavam os núcleos. O empresário não consegue entender por que o banco estatal não foi responsabilizado até aqui. A Coab tentou juridicamente até fazer isso. A Coab ganhou em primeira instância, ganhou na segunda instância, ganhou na terceira, no STJ. E isso transitou em julgado. Não tinha mais que prosseguir esse processo. Transitou em julgado, acabou o processo. Mas politicamente, eles conseguiram colocar a União e tirar a Caixa da lide, onde ela não deveria nunca ter saído. A Caixa não tem interesse nenhum de nos pagar. Ela tinha que pagar sobre 232 casas e não pagou e ficou com esse dinheiro no caixa dela. E ela, nesse valor aí de 1 bilhão que ela tem que pagar, ela ganhou 10 e mais 10 bilhões que ela recebe há 20 anos dos mutuários. Ela recebeu 2 vezes. Para o empresário, que já ganhou em todas as esferas da justiça, a Coab e a Prefeitura de Bauru teriam que novamente acionar a Caixa na justiça. A Coab tem o direito de entrar com ação de regresso e receber de volta. Estranho que ela já pagou algumas coisas e até hoje não entrou com ação de regresso. Ação de regresso significa cobrar esse valor da própria Caixa Federal, mas isso não aconteceu. Até hoje não aconteceu e ela já pagou alguns valores significativos. E ninguém faz nada. Para mim isso é prevaricação. Nilton Ribeiro Filho cansou de brigas judiciais. O empresário diz que tudo o que deseja é receber o que é devido e faz um desabafo. Passou minha vida, prejudicou minha empresa, que dava emprego a mais de 1.000 pessoas. Hoje está em situação muito difícil e cansei de brigar, não vou brigar mais. Eu quero receber o que me é devido. Enquanto a Coab foi palco de escândalos de corrupção, com reflexos que podem abalar as finanças de uma das mais importantes cidades do estado, o ex-presidente da companhia, que ficou no cargo por 15 anos, segue respondendo ao processo em liberdade.